episódio desta semana, nós trazemos como convidado uma pessoa que surgiu praticamente junto à Unimed e ajudou a estruturar diversos setores da nossa cooperativa. Eu estou falando do Carlos Couto. Seu Carlos, conta pra gente então quando e por que o senhor começou a trabalhar na Unimed? Como que surgiu o convite para o senhor ajudar a estruturar um pouco melhor a cooperativa? Bom, essa questão é muito interessante porque eu iniciava naquela época um escritório de assessoria e consultoria. Eu tinha me desligado da Alcominas Alcoa e tinha amizade, né? Uma amizade que já vinha de muito tempo com diversos médicos, né? E principalmente o Luiz Antônio Guerra, né? Que ele é um dos desbravadores dessa situação. E anteriormente também tinha havido um episódio onde a Associação Médica ela questionava a questão dos convênios, principalmente com a Alcoa, que era o FAMO, que acho que existe até hoje. E nesse aspecto houve alguns curtos-circuitos e eu entrei nessa negociação pela companhia e com isso eu granjeei uma grande situação de confiabilidade com os médicos, né? Principalmente naqueles que eram, vamos dizer, amigos, Dr. Calbi, Dr. Vitor Cardillo, Dr. Moscone, o Dr. Granato, né? Entre outros. Então isso trouxe um grau de confiança, né? Que me conduziu, vamos dizer, no cerne da sua pergunta. E também é o seguinte, eu participei da fundação da primeira cooperativa de crédito sul de Minas, que era também no âmbito da Alcominas. Então lá fui contador, diretor, presidente, enfim, eu já tinha um conhecimento dessa situação. A fundação da Unimed, eu acho que os que passaram por aqui da direção principalmente já devem ter abordado a forma por que ela surgiu, né? Havia um interesse de mercantilizar a medicina e esse interesse de mercantilização trazia uma seleção de médicos empresários, né? Onde a classe médica como um todo trabalharia para eles. A cabeça iluminada do Dr. Granato insurge contra isso, mas a capacidade de liderança que ele tinha com os médicos, então é o germe que surge a cooperativa, né? O Dr. Granato também tinha algum conhecimento com o Dr. Felício lá de Ribeirão Preto, né? Então ele plantou esse germe precisava ser adubado, aguado, etc. Então é nesse aspecto que eu entro na história, né? Como que era o cenário quando o senhor entrou na Unimed, né? Com o que o senhor se deparou? O que já tinha, o que ainda precisava ser estruturado? Como que foi esse trabalho? É muito interessante, né? Ele começa lá no preparativo da Assembleia de Fundação, e posteriormente da instalação e da colocação de operação mesmo, né? A Unimed, ela tinha suas instalações ali na rua Piauí, né? De frente para a Santa Casa, à sua direita, tem um predinho lá de tijolinho à vista, que era de propriedade do Dr. Luiz Maurício, e ela surge ali de uma sala da Associação Médica, né? Então, tinha o Luiz, os diretores, né? A Regina, e depois foi vindo um ou outro, né? E na medida que foi crescendo, havia a necessidade de se adaptar àquele local um pouco acanhado com algo mais adequado, né? E com esse aspecto, com a atuação do Dr. Paulo Januzzi, que também é fundamental nessa história, muito organizado, muito focado como é até hoje, nas suas ideias, né, na sua
percepção das coisas e também a grande penetração do Luiz Guerra, do Totonho, porque ele participava do GRIMPO, não sei se ainda existe até hoje, que era o Grupo de Relações Industriais das Empresas de Poços de Caldas. Com isso, as portas foram abertas, né? A credibilidade e adesão em massa dos médicos de Poços de Caldas, e dessa credibilidade, então, é que há o crescimento da Unimed, né? Crescimento não só da Unimed, como o seu também, né, seu Carlos? Inclusive com reconhecimento por 3 vezes por parte da Unimed do Brasil, pelo trabalho desenvolvido aqui na Unimed Poços de Caldas. Conta um pouquinho pra gente a respeito disso. Bem, esse aspecto aí, né, o mérito todo disso daí, é a capacidade da direção da Unimed, que segue desde a sua fundação até hoje, o respeito aos profissionais, né? A direção da Unimed é extremamente profissional nesse aspecto. Ela não é aquela direção autoritária que faz o que eu mando, guarda o que você sabe. Muito pelo contrário. Eu penso nisso, como é que eu viabilizo isso? É possível ou não é possível? Isso é respeitado. A experiência que a gente trazia no assunto, a gente participa desde o primeiro seminário, na época seminário jurídico e contábil da Unimed do Brasil, que foi em Águas da Prata, e também a questão dinâmica do Dr. Granato, que fazia questão desse aspecto de uma formação sólida empresarial dentro de uma cooperativa, né? E esse reconhecimento é feito justamente nas reuniões, nos debates, né? Você vai fazendo a sua credibilidade. Seu Carlos, conta pra gente também a respeito do período em que você esteve fora do país e como que ficou esse relacionamento com a Unimed, inclusive devido aos desafios de comunicação daquela época. Pois é, esse é um item muito interessante, porque você já tinha o celular, mas não como hoje. Então, o único meio de comunicação digital que você tinha na época era o e-mail, né? E o telefone. Então, muitas vezes, às vésperas de assembleia, etc., né? Com alguma antecedência, mandava-se os papéis pelo correio. Você imagina. Outras pelo telefone, né? E outras pelo próprio e-mail. Então foi uma coisa muito interessante, porque havia a diferença de horário, né? Então, por exemplo, aqui, 8 horas da manhã, lá já era 13 horas, né? Então, isso foi um aspecto muito, muito interessante. Precisava trocar uma ideia, o que ia fazendo isso aqui, na base do telefone, se fosse algo direto, né? Ou urgente. Se pudesse passar um pouco, ia para o e-mail. E se fosse mais formal, mandava com uma certa antecedência também pelo correio, demorava mais ou menos uma semana para chegar, uma semana para voltar. Então assim foi superando dessa forma essa distância aí. Nesse ponto, as coisas foram evoluindo, assim como estão até hoje, e por um lado os profissionais também foram se adaptando às novas realidades. O História de Valor, seu Carlos, surgiu justamente para a gente compartilhar essas experiências e passar uma mensagem para esses profissionais, para esses colaboradores que já fazem parte ou que em algum dia farão parte da nossa cooperativa. Queria saber do senhor, neste ponto, o que precisa ter para ser um colaborador Unimed, para desenvolver dentro da Unimed, para quem sabe ter uma história de sucesso, assim como a do senhor, por mais de 30 anos. Qual que é a sua visão a respeito disso? Bem, essa questão, primeira coisa, né? Tem que estudar muito. Tem que entender que o mundo não surgiu depois do celular, né? O mundo, ele vem de uma história milenar, né? As ciências do conhecimento, elas não nasceram numa planilha, né? Numa inteligência artificial, né? A inteligência artificial surgiu por causa da inteligência humana. Então, assim, a minha visão, e
se serve de recomendação é que, primeiro, estudem. Há que estudar muito o assunto, né? Se inteirar do contexto do que é a nossa atuação, porque em que pese nós atuarmos no mercado, nós temos uma particularidade que é a questão do cooperativismo ou da atividade cooperativada, né? Isso muda muito o contexto, a interpretação. Então, o que eu diria é o seguinte: primeiro, estudem e evoluam na sua capacidade de análise. Esqueçam, nesse aspecto, inteligência artificial, etc., etc., e entendam isso como ferramenta de uso e não como um módulo de conduzir o ser humano. É o contrário. O ser humano é que tem que conduzir isso daí, né? Tudo isso existe porque existe o ser humano pensando e desenvolvendo. Essa capacidade de análise, ela precisa ser desenvolvida principalmente, quando eu falo respeitando, não é o sim senhor, não senhor, mas respeitando os graus do conhecimento, né? Então você pode ter uma boa ideia, mas a tua boa ideia, ela não é compartimentada. Ela é direcionada ou ela é dirigida por diversos aspectos, sejam legais, né? Sejam conceituais, sejam éticos. A filosofia da questão do humanismo, né? Principalmente na atividade da Unimed, que é tratar com o bem mais precioso que o ser humano tem, que é a saúde, né? Você perdeu a saúde, você perdeu tudo, né? O dinheiro você consegue recuperar, né? A dívida você consegue pagar, mas a saúde você tem que ter um cuidado. E outra coisa é o exercício magnífico da gente entender o acolhimento daquele que tem esse sofrimento, porque eu tenho uma brincadeira que eu digo assim, que a unha encravada, ela dói no pé de quem toma o pisão e não no pé de quem dá a pisada. Então, o nosso funcionário, ele precisa se conscientizar deste aspecto, né? Ele não está tratando com uma máquina, né? Ele está tratando com um ser humano, um semelhante como ele. Então, este aspecto eu acho fundamental para que a pessoa desenvolva e, vamos dizer assim, cresça, né, na Unimed e cresça na sua vida também, né? Não fica... ela não está restrita às quatro paredes da Unimed. Ao contrário, ela está com o mundo aberto para ela, porque o ser que é humano solidário, ele não tem restrição, né? Ele tem o respeito, a consideração e o reconhecimento. Perfeito, seu Carlos, muito obrigada por ter participado aqui hoje com a gente, compartilhado um pouco da sua história. A gente sabe que são 33 anos, é muita história ainda para contar. História. Mas que você compartilhou um pequeno trecho aqui com a gente, né, seu Carlos? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O Histórias de Valor ainda tem muitas outras histórias para mostrar a você, colaborador da Unimed Poços de Caldas. Por isso, continue acompanhando cada episódio e conhecendo um pouco mais da história daqueles que formam a essência da nossa cooperativa.